O Operador Nacional do Sistema, ONS, apresentou um plano emergencial para evitar apagões causados pelo excesso de oferta de energia elétrica. O assunto gera surpresa, mas é técnico. Entender por que ter energia demais pode causar instabilidade no sistema é o foco da nossa conversa agora com o professor Wallace Boaventura, que é chefe do Departamento de Engenharia Elétrica da UFMG. Olá, professor, boa tarde para você. Obrigada pela sua participação com a gente aqui na 98 News. Boa tarde, Mayara. Prazer falar com vocês, com todos os ouvintes aí. Professor, então vamos tentar entender, na verdade, a gente que faz parte do público leigo, a gente costuma saber, assim, entender de maneira mais fácil, quando está faltando energia, aí há um apagão. Nesse caso, é o excesso de energia elétrica que pode causar o apagão? É isso mesmo? Como que isso acontece? Exatamente, Mayara. Assim, para a gente explicar isso um pouco melhor, a gente pode fazer uma analogia com relação como se fosse um carro percorrendo uma estrada. O sistema de energia elétrica ele tem que operar em uma frequência muito específica, que é os 60 Hz, com a variação muito pequena em torno desses 60 Hz. E é como se fosse um carro, por exemplo, andando a uma velocidade constante, que fosse lá 80 quilômetros por hora. Esse carro está a 80 quilômetros por hora, você está controlando o acelerador, ele vai bem. Aí, na hora que você começa a fazer uma subida mais íngreme, você tem que acelerar, você tem que dar mais potência para o carro manter a velocidade. Na hora que você chega numa descida, você tem que aliviar o pé do acelerador para manter a velocidade constante. Então, o sistema de geração, como ele tem que manter essa frequência fixa em torno de 60 Hz, funciona como se fosse a velocidade em que ele está operando. E quando você tem, vamos dizer, carga demais, há uma tendência de aumentar essa frequência de geração e existem vários sistemas de proteção que controlam e que se essa frequência passar de um certo limite, o sistema entra em um colapso e acaba desligando as cargas todas para prevenir que não ocorra uma variação muito abrupta ou muito intensa nessa frequência de operação. E aí, tanto o excesso quanto a falta de geração de energia pode levar a esse descompasso e um desligamento automático do sistema que dá origem ao nosso apagão, né? Seria mais ou menos isso. Certo. E o Operador Nacional do Sistema, como eu disse, apresentou um plano emergencial para evitar justamente esses apagões. E nesse plano, quais são as ações para evitar esse colapso, então? Então, já existe naturalmente, todo dia, como diz, a carga ela começa a aumentar ao longo do dia, chega num pico por volta das 15 horas, 17 horas, aí de madrugada ela cai de novo. E o ONS, ele controla a geração, a carga que eu estou dizendo é tudo que se liga, né? Qualquer lâmpada que é ligada, qualquer chuveiro que é ligado, indústria então, em operação e tudo, é a carga elétrica que vai sendo, como diz, aumentando durante o dia. Então, o ONS, ele controla a geração de modo a atender essa carga e manter aquela frequência estável. E o ONS, ele tem, vamos dizer, à sua disposição, unidades onde ele consegue controlar a geração para ir acompanhando a variação da carga ao longo do dia. Só que quando você tem, então, um excesso de geração e você não consegue controlar as unidades geradoras que você está trabalhando para conseguir acomodar essa variação da geração, ocorre aquela aceleração do sistema e ele pode entrar em colapso, né, do ponto de vista dessa variação de frequência elevada. Uhum. O que o ONS vai fazer, vai tentar passar a atuar em outras fontes geradoras para, como diz, controlar a geração, que são fontes que ele ainda não estava controlando, ainda não está controlando. Essas fontes são as fontes, unidades geradoras de até 50 megawatts, que estão vinculadas principalmente ao sistema de distribuição das concessionárias. Então, no sistema principal que o ONS controla, é o sistema que a gente chama de 230 mil volts para cima, que é o Sistema Interligado Nacional. Essas unidades que o ONS pretende passar a controlar são unidades que estão conectadas no sistema da distribuidora, que é de 138 mil volts e abaixo, de tensão abaixo dessa aí. Então, se ele passar a controlar também essas outras unidades,
ele pode vir a conseguir controlar, vamos dizer, o fluxo de carga que está sendo colocada no sistema, né, e a geração que está sendo produzida, né, para que isso fique num compasso adequado. Ele Uhum. pretende passar a controlar outras unidades de geração, que são essas unidades de menor potência. Certo, nós estamos conversando com o professor Wallace Boaventura, que é chefe do Departamento de Engenharia Elétrica da UFMG. Professor, para a gente finalizar, claro que quem está nos ouvindo compreendeu a parte da teoria que o senhor explicou, mas agora na prática, no que isso pode influenciar a vida do consumidor. Pode ocorrer então um apagão ou pode haver aí um gasto a mais na conta de luz? O que acontece? Existe como diz, todas as ações que a ONS está pretendendo para minimizar o risco desse descompasso de frequência que eu comentei. Então, ela vai tentar passar a controlar outras unidades para conseguir fazer com que a carga e a geração sempre fique mais ou menos no mesmo compasso. Tá certo? Então, haverá uma minimização do risco, com certeza, tá certo? Isso é provável que a gente consiga controlar melhor. Agora, se houver, por exemplo, o despacho de usinas termoelétricas, que a gente está escutando aí, talvez por o atraso das chuvas e tudo, elas é, possivelmente já foram ligadas, há uma manutenção da tarifa vermelha, né, que vai ser mantida possivelmente, e aí você vai ter um aumento da conta de energia. O que poderia ter sido diminuído, né, se a gente tivesse mais condição de fluir essa energia gerada pelas renováveis, que são principalmente as eólicas, as usinas solares e as pequenas centrais hidrelétricas. Então, o impacto espera-se que seja benéfico, né, minimizando o risco dos apagões que a gente vai ter. Muito obrigada. Eu conversei agora com o professor Wallace Boaventura, que é chefe do Departamento de Engenharia Elétrica da UFMG. Professor, até a próxima. Obrigado, Mayara. Boa tarde para todos.